É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, acesse esta pré-aula e assista a esta pré-aula. Depois acesse o texto de apoio que dá base a esta pré-aula, que está no nosso site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde nós disponibilizamos mais 4 textos desta lição. Também acesse as redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, Twitter e LinkedIn, onde os irmãos têm acesso a dezenas de links de videoaulas, slides, textos de apoio, leituras diárias referentes a esta lição, a lições de outras faixas etárias e também a comentários de leituras diárias, enfim, e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Acesse ali no site, cadastre-se, o cadastramento é gratuito e nós responderemos a sua pergunta. Nós estamos nos abstendo de responder as questões aqui no canal do YouTube. Nós estamos centralizando os locais de perguntas para sermos ágeis para com os amados irmãos. Durante a semana também nós disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio, onde o irmão, além de aprender a lição, terá um momento devocional dos textos sugeridos pelas lições bíblicas. No sábado às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a acessar o nosso canal aqui no YouTube e assistir a transmissão ao vivo das nossas lições do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão é convidado a comparecer, se estiver aqui em São Paulo ou na Grande São Paulo, pois ali o acesso é permitido a todos quantos amam a Palavra de Deus. E se tiverem ainda alguma dúvida e não puderem estar presentes pessoalmente, poderão, durante a transmissão, interativamente elucidar essas dúvidas. Mas tudo isso, meus irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente ocorre quando a igreja comparece e se reúne para estudar a Bíblia Sagrada. Como diz o pastor Antônio Gilberto, a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema Valores Cristãos, confrontando as questões morais de nosso tempo. Estamos estudando a ética cristã. O nosso comentarista é o pastor Douglas de Almeida Batista, que é pastor das Assembleias de Deus em Brasília, na capital da República, e foi o relator da comissão especial que fez a declaração de fé das Assembleias de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, Ética Cristã e Planejamento Familiar, encerrando este terceiro bloco do trimestre em que estamos a estudar sobre a moral sexual. Hoje nós vamos falar sobre o planejamento familiar, que tem a ver com a moral sexual, porque um dos propósitos do sexo é a procriação. Como devemos agir com relação à procriação, ao planejamento da família? Podemos planejar a quantidade de filhos? Podemos fazer um planejamento familiar? Podemos decidir não ter filhos? Podemos dizer que vamos ter tantos filhos quantos Deus nos mandar?
nós devemos meditar nesta aula. Queremos aqui agradecer ao evangelista José Bispo de Oliveira, que está nos cedendo aqui a congregação de Vila Nova Manchester. Nós estamos gravando aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor 111 da Vila Carrão, na congregação de Vila Nova Manchester. Queremos agradecer ao nosso irmão bispo por esta deferência. Planejamento familiar. O que é isso? Planejamento é o ato de planejar, fazer planos. Isto é planejamento. Fazer projetos, fazer planos. Pensar em algo que vai ser feito, que vai existir ainda. E planejamento familiar é fazer planos com relação à família. É querer estabelecer quantos filhos o casal vai ter, quando esses filhos vão ser gerados. Isto pode ou não pode ser feito? Planejamento familiar é algo permitido ou proibido pela palavra de Deus? Em primeiro lugar, nós devemos observar que o ser humano foi feito um ser pensante. Deus deu ao homem a capacidade de pensar, de raciocinar, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem, e o homem sabe pensar, raciocinar. Aristóteles dizia que o homem é um animal racional, porque o homem tem condições de compreender que o mundo onde ele está não é o fim. Existe uma eternidade. O homem sabe que vai passar para a eternidade. Já dissemos aqui nesse trimestre que os filósofos existencialistas dizem que o homem é o único ser que sabe que vai morrer. Isso gera uma angústia na existência do homem. Porque o homem não foi feito para morrer. E mesmo ele sabendo que vai morrer aqui neste mundo, existe um outro mundo. Porque ele foi feito para conviver com Deus, que é o eterno. Por isso o homem sabe, por isso o homem pensa, por isso o homem argumenta, por isso o homem raciocina. Quando Deus criou o homem, ele chamou Adão e disse assim: Adão, vem aqui, põe nome aos animais. Está lá em Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então nós vemos aqui que o homem foi feito um ser racional. Deus chamou o homem e mandou-lhe dar nome aos seres. E o homem criou as palavras, criou os nomes. E ao criar os nomes, ele percebeu que estava só. Ele era inteligente. Então pensar não é pecado. Raciocinar não é pecado. É resultado do próprio jeito que Deus criou o homem. Então planejar não é pecado. Fazer planos não é pecado. É verdade que nenhum plano, nenhum projeto, ele por si só se realiza. Só os planos de Deus não podem ser frustrados. É o que diz Jó 42,
Jó 42 e 2. Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A versão Almeida Revista e Atualizada diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Só Deus, o querer é o efetuar. O homem, ele é limitado, ele é imperfeito, ele planeja, mas nem sempre o que ele planeja está de acordo. Tem um versículo que eu não me lembro bem aqui onde está, mas o irmão bispo sempre fala desse, que diz que as preparações são do homem, né? Mas a resposta vem da boca de Deus. Provérbios 16 e 1. Muito obrigado, irmão bispo. Além de ceder aqui, ele está aí aquele que chama o sopro no teatro, né? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então o homem prepara, o homem planeja, o homem projeta. Isso está dentro da natureza do homem. Quando o homem projeta, quando o homem planeja, ele faz algo que Deus lhe deu. Portanto, planejar, projetar, não é pecado. Mas, como diz aqui o proverbista, todo projeto, todo plano tem que ser colocado sob o senhorio de Deus. Lembram de Davi? Davi planejou construir o templo, contou para o profeta gostou, deu uma profetada. À noite Deus falou para Natan: quem foi que disse que ele vai construir? Pode falar para ele que o projeto é bom, o plano é bom, mas ele não vai executar. Quem vai executar é o filho dele. Então nem sempre o plano e o projeto se realiza, é executado. Mas fazer projetos e fazer planos não é pecado. Então, logo de cara, nós vemos que o planejamento familiar não é pecaminoso. O planejamento familiar, eu planejar quando eu vou ter meu filho, quantos filhos eu vou ter, não é pecado, não é um mal. Agora, tudo tem que ser feito conforme a vontade de Deus, de acordo com o senhorio divino. O controle da natalidade não é um mal em si, desde que ele seja feito de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus abençoou o primeiro casal, ele deu uma incumbência a esse primeiro casal: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus mandou que o homem se reproduzisse. Foi a segunda ordem que Deus deu. A primeira foi frutificar. Frutificar tem a ver com produzir o fruto do Espírito, ter comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus, glorificar a Deus. Isso significa frutificar. Agora, multiplicar é a reprodução biológica. Nós temos um dever, o dever de fazer a geração seguinte. Eu só estou aqui porque os meus pais me tiveram. Meus pais só tiveram porque os pais deles os tiveram. E a gente vai indo, vai chegar em Adão. Vai chegar a Adão. É uma ordem que Deus deu. Todos nós devemos reproduzir. Todos nós temos de formar novos homens para encher a terra, para manter a terra cheia de seres humanos. Deus não quer a terra vazia. Então daí já vem o primeiro
Porque Deus, quando fez o primeiro casamento, Adão e Eva, Deus disse: frutificai e multiplicai-vos. Quando Noé saiu com sua família da arca, Deus repetiu a mesma coisa: multiplicai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, eu não posso decidir não ter filhos. Hoje muitas pessoas se casam, podendo ter filhos, decidem não tê-los. Isso é violar a ordem de Deus. Está aqui no modo imperativo. Um pouquinho de gramática aqui. É uma ordem que Deus deu: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Então eu não posso decidir não ter filhos. E muitos casais hoje se casam com o propósito de não ter filhos. Este plano viola a ordem de Deus. É uma desobediência. É algo que não é permitido. Um casal não pode decidir não ter filhos. Essa é a famosa teoria Dinks. Lá na Europa tem muito disso. É a teoria Dinks. D-I-N-K-S. Em inglês, double income, no kids. Sabe o que quer dizer? Tradução: renda dobrada, nenhum filho. Casa para aumentar o dinheiro na casa, mas eles não querem ter despesa. Para eles, filhos é despesa. Para eles, filhos é maldição. Para eles, filhos é um mal, é gasto. Então eles querem não ter filhos. E a gente está vendo o que está acontecendo na Europa. Os países europeus vão entrar em colapso. Dentro de 10, 15 anos, as nações europeias estarão em colapso. Por quê? Porque as nações estão envelhecendo, o índice de natalidade está caindo vertiginosamente, porque ninguém tem filho, e já começa com o problema da previdência. E daqui a pouco as nações vão desaparecer. E agora, com essa imigração de muçulmanos para a Europa vai virar muçulmana se Jesus demorar algum tempo. Vai se destruir a cultura francesa, a cultura inglesa, a cultura espanhola, vai destruir tudo. Porque esse pessoal tem outra cultura. Porque eles estão negando a ter filhos. É uma visão míope. Não, quanto menos gente tiver, melhor nós vamos viver. Porque vai ter que dividir menos a riqueza. Só que você esquece que lá na frente o país acaba. E isso educamos, esse controle de natalidade extremo, de não ter filhos, é uma arma de Satanás. Porque o diabo é homicida desde o princípio. Jesus disse: ele veio para matar, roubar e destruir. Como é uma forma melhor que tem para acabar com a humanidade? É não tendo filhos. Se ninguém tiver filhos, em uma geração a humanidade acaba. E é isso que o diabo quer, o fim da humanidade. É por isso que ele defende as uniões homossexuais. Porque nas uniões homossexuais não há procriação. Se todo mundo virar gay e virar lésbica, em uma geração o mundo acaba. Isso nós não podemos admitir. Esse controle de natalidade que visa acabar com o ser humano, não haver filhos. Isso é contra a ética cristã. Porque Deus deu uma ordem: multiplicai-vos. Mas tem uma outra coisa. Porque inclusive essa ideia de que filho é um mal, não é o que a Bíblia ensina. Se você ver lá no Salmo 127, versículo 3,
assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Filho é um prêmio, filho é uma bênção, é uma herança que Deus dá, e Deus só dá coisa boa. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra, nem não há mudança, nem sombra de variação. Então, se os filhos são herança do Senhor, eles são uma boa dádiva, são uma bênção. Filho é uma bênção. Quando nós geramos um filho, nós nos tornamos participantes da criação. Porque homem e mulher fornecem o óvulo e o espermatozoide, há fecundação e Deus cria a alma e o espírito. Os pais se tornam coparticipantes da criação. Não há algo mais sublime para o ser humano do que ele participar da criação. Ser um parceiro de Deus, num ato divino por excelência. Então, decidir não ter filhos, o controle de natalidade que tem em vista não haver nova geração, é algo proibido, é algo que não tem base bíblica, é algo satânico, pecaminoso. Isso não se pode admitir, é um egoísmo. É um egoísmo. A pessoa pensa nela mesma, um individualismo. Não, eu não quero ter despesa, filho vai ser despesa, eu quero desfrutar da vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter renda dobrada. E a pessoa está se prejudicando, comprometendo a ela própria, porque ela, na velhice, ela talvez não receba sua aposentadoria, porque não tem gente nova para lhe pagar, e ela esquece que vai morrer, e ela compromete a sua nação, e o pior de tudo, ela desobedece a Deus. Então nunca pense em não ter filhos, não seja egoísta. A Bíblia conta um caso de alguém que não queria ter filhos, porque o filho seria para o seu irmão. Lá em Gênesis capítulo 38, versículo 8. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Deus matou Onã. Por quê? Porque na hora que ele fazia o ato sexual com a sua mulher, que ela tinha sido sua cunhada, como ele sabia que pela lei do levirato, como o irmão dele morreu sem ter filhos, ele deveria ter um filho, e esse filho seria contado como filho do irmão, não como filho dele. E como ele era egoísta, e ele não queria que o irmão tivesse geração, ele, na hora da prática do sexo, ele fazia o famoso coito interrompido, quer dizer, ele jogava o espermatozoide fora do corpo da mulher. A Bíblia diz que isso foi mal para Deus, e Deus matou. Não querer ter filhos, não querer gerar uma prole, ter uma nova geração na humanidade, isso é mal aos olhos do Senhor. Porque Deus não muda. Se era mal no tempo de Onã, é mal hoje. Então cuidado com isso. Então, primeiro ponto,
Não ter filhos é errado. Então, Deus deixa você planejar? Deixa. Mas planejar não ter filhos é violar a ordem de Deus. Mas planejar ter filhos ou ter 2 filhos, 3 filhos, demorar 2 anos para ter o primeiro filho, isso pode? Pode. Nada há na Bíblia que proíbe. Primeiro, que eu disse que você precisa planejar. Segundo, que Deus disse: frutificai e multiplicai-vos. Então vamos começar aqui. Multiplicação. A ordem de Deus é a ordem para multiplicar. Quando eu tenho um filho, irmão Caraburu, eu multiplico? Multiplico. Ah, mas um filho só é multiplicação? É. Porque você gerou uma nova vida. Tinha os 2, que eram uma carne, os 2 formam uma só, e eles geram mais um. 1 vezes 1, não é multiplicação? Multiplicar não é ter 15, 20, 30. Irmão, não vamos confundir multiplicar com ser coelho. É diferente. E quando Deus disse frutificar, multiplicar e enchei a terra, não é para você encher a terra sozinho. Não dá para encher a terra sozinho. Você não vive mais do que 120 anos, né? Ninguém vai viver mais de 120 anos. Não dá para você ter a terra sozinha, criar sozinha a terra, não. O mundo inteiro está aí. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Se cada um tiver um filho, tem 7 bilhões, tem 3 bilhões e meio de pessoas. Se tiver metade de homem, metade de mulher, né? Então multiplicar. Quando você já tem um filho, você já multiplica. Você já cumpre a ordem de Deus. Então é para ter um filho só? Não estou dizendo isso. Mas você já cumpre quando você tem um filho. Não ter filhos é pecado, é desobediência a Deus. Se você tem um filho, você já cumpre a ordem divina de multiplicação. Agora, quantos filhos eu devo ter? Eu devo ter tantos filhos quantos eu possa cuidar. Porque a Bíblia diz o quê? Que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. Mas tem uma coisa importante. Se você for lá em Efésios, capítulo 5, versículo 4, capítulo 6, versículo 4, você encontra o seguinte: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não basta ter filhos, é preciso criá-los. E criar quer dizer cuidar. Criar quer dizer alimentar, dar estudo, ensinar a palavra de Deus. Isso é cuidar, proteger. Deus é o nosso Pai. Como é que Deus faz com relação aos seus filhos? Ele larga assim? Ele criou o mundo e largou a gente por aí? Ou Deus nos guia, Deus nos orienta, Deus nos alimenta, Deus nos sustenta. Deus é nosso Pai, mas cuida de nós. Aí é que vem a chamada paternidade responsável. Eu preciso ter filhos. Deus manda que eu tenha filhos. Agora, ter filhos não é parir, não é
colocar o filho no mundo, como dizia minha finada mãe. Eu tenho filho e Deus que crie. Não, não é Deus que crie, não. É você que tem que criar o seu filho. Vós, pais, criai-os na doutrina e administração do Senhor. Então, ter filhos e cuidar deles é a ordem divina. Eu tenho que cuidar do meu filho. Eu tenho que lhe dar condições de vida. Tenho que educá-lo. Tenho que orientá-lo. Ensiná-lo a palavra de Deus. O que nós percebemos é que muitas pessoas têm muitos filhos, mas não cuidam de nenhum. São verdadeira fábrica de crianças, mas não cuidam das crianças. Estão descumprindo a ordem de Deus, que Deus mandou criar. Então você tem que planejar. Eu posso ter 2 filhos, 3 filhos e criá-los. Não adianta ter 20 filhos e não criar nenhum. Se você tem condição de criá-los, você deve tê-los. Ter tantos filhos quantos você possa criar. E é pecado você planejar isso? Não. Porque Deus quer que você crie um filho. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que mostram exatamente isso. Como Deus quer que os pais se preocupem com os filhos e cuidem deles. O primeiro exemplo que nós temos é com Rebeca. Rebeca demorou 20 anos para engravidar. Ela era estéril, ela não podia engravidar. Ela engravidou depois de 20 anos de oração de Isaac. Aí ela viu que as crianças lutavam no seu ventre. E ela perguntou para Deus: por que sou eu assim? Por que está acontecendo isso? E Deus ouviu a oração de Rebeca e revelou para ela que dentro do ventre existiam 2 filhos. Não tinha ultrassom. Eu acho que foi o primeiro ultrassom aqui que teve, né? Que ela soube que eram 2 filhos. Deus disse: olha, existem gêmeos no seu ventre. São 2 nações que vão lutar entre si, mas o maior servirá o menor. Deus orientou Rebeca. Ela quis saber por que estava acontecendo aquilo, e Deus lhe deu orientação. E Deus não muda, irmãos. Pergunte a Deus como você deve criar seus filhos, quantos filhos você deve ter, e Deus irá orientar você. O outro caso que a gente tem na Bíblia é de Manoá e de sua mulher, os pais de Sansão. A mulher de Manoá estava no campo, apareceu um anjo de Deus e disse que ela ia ter um filho. E disse como é, e ela perguntou como que devia criar o filho. E o anjo orientou. E tudo indica que esse anjo aqui era o Senhor Jesus antes de ser encarnado, era uma teofania. Porque depois, quando o marido Manoá perguntou qual era o nome dele, ele disse assim: por que pergunta meu nome se é maravilhoso? E maravilhoso é um dos nomes de Jesus. Quando a mulher avisou Manoá orou a Deus para que o anjo voltasse para orientar de novo. E o anjo voltou para orientar. Ou seja, Deus tem prazer em nos orientar como nós devemos criar os nossos filhos. Porque é nossa responsabilidade criar os filhos. Então, se Deus quer que a gente
planejamento para cuidar do filho. Quantos filhos eu vou ter? Quando eu vou poder cuidar dos filhos? Então eu planejo quantos filhos eu posso ter, para que eu possa cuidar de todos. Se eu posso cuidar de 4, então eu tenho 4. Se eu só posso cuidar de 2, então eu só tenho 2. Se eu só posso cuidar de 1, então eu tenho 1. Ah, se eu não posso cuidar de nenhum, de 1 você tem que cuidar. Porque Deus mandou ter filhos. Então o planejamento tem que ter esse objetivo. O objetivo de ter filhos e cuidar deles, criá-los. Então eu tenho que planejar isso. Mas tem outra coisa importante, né? Eu tenho outros exemplos aqui. Eu coloquei aqui Davi em relação a Salomão. Houve uma orientação divina com relação a Salomão. Houve orientação divina a Zacarias com relação a João Batista. E houve orientação divina de José e Maria com relação a Jesus. Até o nome Deus mandou que Deus ia dar, tanto João quanto Jesus. Então, aprendamos isso. Nós somos coparticipantes na criação, na geração do filho. E Deus quer ser coparticipante na educação e na criação dos filhos. Por isso, todos os nossos planos têm que ser levados à presença de Deus. Provérbios 16:1. As preparações são do homem, mas a resposta é de Deus. Planeje, eu quero ter 3 filhos, eu posso ter 3 filhos, eu posso ter 2 filhos, só posso ter 1 filho. E com esse propósito, vá à presença de Deus. Leve o seu plano para Deus, o seu projeto para Deus, e Deus dará a resposta, e siga esta resposta. Planeje sim, porque planejar não é pecado, mas faça de acordo com a vontade de Deus. E saiba que o seu planejamento tem que levar em conta a necessidade de ter filhos e o quanto você pode criá-los. Não, eu vou ter um filho porque eu não quero ter despesa. Está errado. Você não vai ter um filho para não ter despesa. Você vai ter tantos filhos quantos você possa criar, quantos você possa cuidar. Mas prossigamos. Qual o tempo que eu tenho que demorar para ter um filho? Qual é o tempo que eu tenho que demorar para ter um filho? Também é algo que eu tenho que saber, de acordo com a orientação divina. Mas a Bíblia Sagrada me traz uma noção. Se você for lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5, nós encontramos o seguinte: quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Na lei de Moisés, o casadinho de novo era liberado das obrigações militares. Ele era dispensado de ir para a guerra, até completar 1 ano de casamento. O que a Bíblia nos ensina com isso? Ensina que tem que ter um período de adaptação do casal. E esse período de adaptação, a Bíblia diz que é de 1 ano.
adaptação do casal. Então é biblicamente fundamentado que o casal ele não tenha filhos logo de imediato, antes que haja uma adaptação. Qual é um dos grandes problemas das pessoas que desobedecem a Deus, mantêm relações sexuais antes de se casar e faz aquele casamento rápido, porque a moça engravidou? Sabe qual é o grande problema desse tipo de casamento? O nosso saudoso diácono irmão Clóvis, ele dizia que esse casamento não era casamento, era encrencamento. Ele falava que era encrencamento. Sabe qual é o grande problema? É que o casal não se adaptou e a criança já nasce. Porque já nasce, já casa grávida, então não chega nem 9 meses e já tem uma criança. Porque quando o casal se casa, ele tem que se adaptar. Deixa o pai e a mãe e se une à mulher e muda tudo. Como eu vivia na casa do meu pai, da minha mãe, não é a mesma coisa agora na minha casa. Eu preciso me adaptar com a minha esposa. E eu nem me adaptou e chega uma criança. Porque quem é pai sabe disso. Quando está o casamento, é o casal se adapta. E aí quando vem o nenê, muda tudo. Muda tudo de novo. Tem uma nova arrumação. E depois, quando os filhos casam e vão embora, o casal vai ter que ter uma nova arrumação. Que é o que o pessoal fala que o ninho fica vazio. E aí tem um novo problema, tem uma nova adaptação de novo. Então, a Bíblia ensina que se deve deixar o casal se adaptar. Então não é bom ter filho logo no começo. Quanto demora a adaptação? A Bíblia fala em 1 ano, mas isso varia de casal para casal. Mas quando o casal sente que está adaptado, então ele deve ter filhos. Mas até então, não é bom que ele tenha filhos. Mas ele precisa ter filhos. Mas tudo isso na direção de Deus. E eu posso falar isso, irmãos, porque eu fiz assim com a minha esposa. Nós programamos um período, uns 2 anos, para não termos filhos. No começo do casamento. E um belo dia, o Senhor falou com a minha esposa que era para parar de evitar ter filhos. Que era para a gente ter um filho. E ela chegou para mim e falou: olha, Deus falou comigo. Eu falei: se Deus falou, está falado. E nós tivemos a nossa primogênita. Os anos se passaram. E minha esposa perdeu, no espaço de 10 dias, tanto o pai quanto a mãe. E eles ficaram 3 meses no hospital, e minha esposa cuidando dos 2. Foi um período terrível da vida nossa. E, logicamente, minha esposa se abalou. E um dia ela estava assim, poucos dias depois da morte do pai dela, que foi o segundo que morreu, ela assim um pouco abatida, chegou a minha filha mais velha, chegou com ela, conversou com ela, abraçou, choraram juntas, confortou a minha esposa. Quando a minha filha saiu do quarto, o Espírito Santo falou para minha esposa: sabe por quê que eu mandei você parar de evitar ter filhos e ter naquele tempo? Porque se você tivesse demorado mais, hoje você não teria uma filha que poderia ter te confortado. Deus falou, era o tempo certo, para a gente ter o filho no tempo certo, para ela poder ser confortada pela filha. É tudo na direção de Deus, irmãos. Então, façamos os nossos projetos, os nossos planos. Não é errado
você pensar quantos filhos vai ter, quando vai ter o primeiro filho, mas todo o projeto, todo o plano tem que ser colocado nas mãos de Deus. E se Deus mandar mudar, mudou. Quem manda é Deus. Eu fiz uma programação e Deus mudou essa programação e eu dou graças a Deus pela mudança da programação. E o interessante é que eu tive minha filha, quando a gente imaginava de ter um outro filho mais para frente, pouco tempo depois engravidou de novo, e aí nós tivemos o segundo filho. E aí, quando eu tive o segundo filho, por um problema de saúde da minha esposa, minha esposa não poderia mais ter filhos, e aí eu fui obrigado a fazer a vasectomia, né, porque não poderia mais ter filhos, por uma questão de saúde da minha esposa. Então é tudo na direção de Deus, é tudo na direção de Deus. Em compensação, eu conheço um caso também de uns irmãos que programaram ter 2 filhos. Queria ter um menino e uma menina. Aí nasceu uma menina, nasceu uma menina, nasceu uma menina. Aí Deus tinha falado de uma profecia que eles iam ter 4 filhos. Eles tentaram, primeiro foi menina, segundo menino, terceiro menina. Vamos parar por aqui. E o marido fez a vasectomia. Vamos parar. E depois a mulher apareceu grávida. Aí foi um rebuliço, né? Como que está grávida? Será que é dele? Não é? Aquela coisa toda. No fim nasceu um menino que eram 4 filhos. Porque Deus disse que elas iam ter 4 filhos. E eles tiveram os 4 filhos. E a criança é dele mesmo. E ele cai vasectomizado. Mas quando Deus quer, irmão, ninguém impede. Entendeu? Então é assim. Então planeje. Planejamento é pecado? Não. Você pode planejar quando ter filhos, quantos filhos ter, desde que você não decida não ter filhos, desde que você decida com o objetivo de ter o número de filhos que dê para você criar. É isso. Mas tudo isso colocado na disposição de Deus. Dentro desse assunto de planejamento familiar, existem algumas questões que precisam ser discutidas aqui. O primeiro é a questão da esterilização voluntária. É a esterilização voluntária, que é o que eu falei, da vasectomia que eu fiz. Eu não posso me vasectomizar o homem, ou haver a questão das trompas da mulher, para não ter filhos, porque isso é contra a vontade de Deus. Agora, depois que eu já tive filhos, e há problemas médicos, como foi o caso meu, de ter novos filhos, quer dizer, há um risco de saúde de ter novos filhos, a mulher sofre risco de ter novos filhos, o marido deve se vasectomizar sim. E por que o marido? Porque o que a Bíblia diz a respeito do marido? Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, a vasectomia é um procedimento cirúrgico dos mais simples. E é reversível. A laqueadura das trompas é muito mais invasiva, muito mais perigosa, e toda cirurgia tem risco de vida, e é irreversível. É um absurdo, havendo um problema médico, já tendo havido filhos, o marido se negar a fazer vasectomia e colocar a mulher em risco de vida. Se a Bíblia diz que o marido é quem deve se entregar pela esposa, é dever do marido.
Então a vasectomia, ela é contrária à palavra de Deus? Não, desde que haja problemas médicos, problemas de saúde, que podem comprometer futuras gravidezes, a vida da mulher, já tendo havido filhos. E nesse ponto, quem deve se submeter à esterilização é o homem. Porque a Bíblia diz que é dever do homem se entregar pela mulher. Agora, a lei prevê, não é qualquer um que pode se esterilizar, a gente tem que tomar muito cuidado, a legislação diz que a pessoa fértil, não é qualquer um. Então, aqui a gente não tem aqui o texto da lei, mas não é assim, eu quero fazer e faz. Tem que ter motivos. Tá? Segundo ponto, o uso de pílulas anticoncepcionais. Eu até disse aqui que eu posso programar quando eu vou ter filhos. E a prática sexual entre cônjuges deve ser constante. A Bíblia diz que eu não devo me abster de fazer sexo entre marido e mulher. 1 Coríntios 7. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Quando a gente estudou a lição passada sobre sexualidade, eu disse que a regra do sexo entre marido e mulher, no casamento, é sempre. Fora e antes do casamento, nunca. Então marido e mulher nunca podem deixar de manter relação sexual, a não ser que ambos concordem, e por pouco tempo. Mas se eu vou evitar ter filhos, durante um período que eu estou me adaptando, eu não posso ter filhos. Para não ter filhos, eu teria de deixar de praticar sexo. Mas para deixar de praticar sexo, eu quebro e violo a norma divina, que é só com consentimento mútuo para se aplicar a oração. Então eu tenho que evitar a concepção. Então eu tenho que usar métodos contraceptivos. O melhor método contraceptivo que há é os preservativos. Porque com preservativo você não usa química, não usa nada, e mantém o sexo e não corre o risco de engravidar. E isso está se fazendo não para não ter filhos, mas por causa da adaptação. Esse é o melhor método. O uso de preservativos não é proibido pela Bíblia. Ah, mas não tinha o Onã? O Onã não queria ter filhos. Ele não foi punido porque não fecundava a mulher, mas era o objetivo dele, era não ter filhos. Então, se você usa preservativo, não para não ter filhos, mas para se adaptar, para poder ter filho no momento certo que você possa cuidar, que é a paternidade responsável, e se Deus não proibiu, pode usar o preservativo, não tem problema nenhum. E a pílula anticoncepcional? Aí essa já é mais complicada. Por quê? Porque a pílula anticoncepcional, e eu recomendo que você assista aí no YouTube um vídeo do padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, chamado Abortos Ocultos. Coloque aí, Abortos Ocultos, padre Paulo Ricardo. Ele explica muito bem isso que eu vou dizer aqui para os irmãos. As pílulas anticoncepcionais que estão no mercado hoje, quando elas surgiram na década de 50, elas eram de outra composição química. Elas eram à base de hormônios. Quem tomava a pílula anticoncepcional recebia hormônios que neutralizavam os hormônios que geravam ali a ovulação da mulher. Isso dava grandes efeitos colaterais. As mulheres passavam muito mal.
Então mudaram a composição química das pílulas anticoncepcionais e ao invés de ser bomba de hormônio, o que hoje elas fazem? É os chamados componentes combinados. O que elas fazem? A medicação, ela modifica a parede do útero. São substâncias químicas que modificam a parede do útero. O que acontece com isso? Quando você faz o ato sexual, pode acontecer do espermatozoide fecundar o óvulo, e o óvulo vai para o útero. Mas quando chega no útero, por causa da medicação, porque o ovo, né, que agora é o ovo, porque é o óvulo fecundado, ele chega no útero e ele se aninha no útero. E aí começa a gravidez. Mas o que faz essa medicação da pílula anticoncepcional? Não deixa o ovo se prender na parede do útero, porque a parede do útero foi lacerada. E sabe o que acontece? O ovo não fica e é expelido. E isso como se chama? Aborto. É uma vida que se perde. Então a pílula anticoncepcional, as pílulas anticoncepcionais que estão no mercado hoje, são abortivas. Então mulher que toma pílula anticoncepcional, ela está assumindo o risco de fazer aborto. E nós já vimos que aborto é pecado. Então não pode a mulher usar a pílula anticoncepcional de componentes combinados, porque elas são potencialmente abortivas. E a chamada pílula do dia seguinte é a mesma coisa. A pílula do dia seguinte é a mesma coisa. Ela é potencialmente abortiva. Aquele DIU que se coloca, também ele é potencialmente abortivo. Então todos esses sistemas não podem ser usados por uma mulher que serve a Deus, porque aborto é pecado. Então não podemos usar esses métodos. O outro método que pode ser utilizado é o chamado método de ovulação Billings, a famosa tabelinha. Esse é um método natural. Foi criado por um casal de médicos australianos, o John Billings e a Evelyn Billings. Existem muitas, principalmente os católicos, eles têm muito a pastoral da família, eles ensinam como fazer o método. Existe hoje site, ensinam como a mulher deve entender o seu corpo e perceber que ela está no período fértil. Não é questão, o problema da tabelinha, muitas vezes, isso não dá certo, é porque a pessoa, ela fica na tabelinha, fica na folhinha. Eu menstruei tal dia, então meu período fértil é tantos dias. Não é assim, ela tem que sentir o seu organismo, é o seu organismo que vai dizer se ela está no período fértil ou não. E durante o período fértil não manter relações sexuais com o seu cônjuge. E aí ela não vai engravidar, né? É o melhor método, porque é um método natural, não tem problema químico, não tem efeito colateral, não tem nada. Então estas condutas são todas lícitas, desde que o objetivo seja ter filhos na quantidade e na época que permitam que eu cuide deles, que eu os crie. Se tiver outra motivação para eu ganhar dinheiro, se eu tiver outra motivação para eu nunca ter filho, isto é contra a ética cristã. E nunca se esquecendo que as preparações são do homem, mas a resposta é de Deus. Planejemos
mas sempre obedeçamos a ordem de Deus, porque Deus quer participar da nossa vida familiar. Amém.